4 tremores de terra e um tornado foram registrados no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Já não bastasse as chuvas torrenciais que têm atingido o extremo sul do Brasil desde o finalzinho de abril, agora um tornado também passou pela região e alguns tremores aconteceram. Mas assim, esses tremores tiveram relação com as chuvas torrenciais e o tornado, por que ele se formou? São fenômenos normais para a região ou não, né? Eles são excepcionais, são atípicos para o Rio Grande do Sul. A gente vai discutir isso no vídeo de hoje, entender por que esses terremotos aconteceram, por que esse tornado aconteceu e analisar toda a situação. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar falando então dos terremotos. Eu estou aqui no site do Observatório Sismológico da UNB. Eu já coloquei no mapa aqui os últimos eventos naturais, porque também existem sismos artificiais, que são aqueles provocados pelo ser humano, mas não com uma máquina fazedora de terremotos, nada de HAARP e coisa do tipo, não. Eu estou falando aqui, por exemplo, de explosões em minas, né? Em minerações. Quando você vai extrair o minério, você tem ali que explodir algum material, isso pode provocar um sismo artificial. Então, aqui a gente está vendo apenas eventos naturais. Portanto, esses 4 terremotos, eles tiveram sim origem natural. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Eles estão localizados aqui na Serra Gaúcha, esses 4 pontinhos vermelhos, esses 4 eventos. E aqui embaixo a gente já observa as informações sobre eles, né? Deixa eu colocar numa posição que a gente consegue ver tudo aqui. Isso. Então a gente teve 4 eventos que aconteceram no dia 13 de maio, na madrugada do dia 13 de maio. 3 deles tiveram ali magnitude de 2.3, um de 2.4. O de Bento Gonçalves, 2.4. O de Pinto Bandeira, Caxias do Sul, que foi duplo, né? Aqui nós tivemos 2.3. Que hora que esses sismos aconteceram? Ali bem no comecinho da manhã, né, da madrugada mesmo. 1h48 lá em Bento Gonçalves, 2h37 em Pinto Bandeira e lá em Caxias do Sul 2, né? Um às 2h58 e o outro um pouquinho depois, 3h03, né, da manhã. Beleza, notem também que a profundidade está fixada em 0. O que isso significa? É que quando a profundidade está fixada em 0, quer dizer que não foi possível determinar exatamente a profundidade, mas ela está entre 0 e 10 km. Obviamente 0 não foi um sismo na superfície. Ele teve sim uma profundidade, né, de alguns quilômetros, provavelmente, só que até 10 km essa profundidade pode ser a real. Então, significa que foi o quê? Um sismo superficial e não um sismo profundo. Essa característica aqui é a característica dos terremotos que acontecem no Brasil, tá? Os terremotos do Brasil, eles têm magnitudes baixas, então na casa ali de 1, 2 e 3 de magnitude. Só um detalhe aqui, quando eu usar a palavra terremoto, na verdade o que acontece no Brasil são tremores de terra ou sismos, tá? É o nome que os geofísicos dão para quando os eventos são de pequena magnitude. Terremoto é para quando a gente tem eventos aí de maior magnitude, aqueles que provocam destruição realmente. Mas aqui eu vou usar como sinônimo só para não cansar e não ficar repetindo a palavra sismo, tremor de terra, enfim, para ficar melhor a didática mesmo, a explicação. Então esses eventos, eles têm aqui o comportamento do padrão brasileiro. É um padrão que se encaixa para o Brasil pelo fato do Brasil estar numa região central de placa tectônica, a gente está longe das bordas, e é justamente nas bordas de placas que nós temos terremotos mais fortes. Os terremotos do Brasil, eles acontecem por alguns motivos, né? A acomodação da crosta, movimentação de falhas geológicas antigas que existem aqui, porque assim, quando a América do Sul se separou da África, e esse blocão de terra aqui, né, que a gente chama de placa sul-americana, foi ali, está ainda, né, derivando sobre o manto da Terra, vocês não podem imaginar isso aqui como uma placa toda certinha, bonitinha, lisinha, não. Ela está cheia de cicatrizes, né? E cada cicatriz dessa é uma falha geológica. Então, imagina 2 blocões de terra que tem uma rachadura no meio. Quando, por alguma movimentação, essa rachadura ela se movimenta, né, esses blocos se movimentam, acontece então um tremor de terra. Algumas pessoas relataram que ouviram estrondos. Então,
quando acontece um tremor, é comum você escutar mesmo um barulho que se assemelha a um trovão. Algumas pessoas falam que se assemelha a explosão. É mais parecido com um trovão mesmo, porque é justamente ali o barulho dessa movimentação das falhas, né, que acabam gerando terremoto. Então, pessoal, olha só, é importante você saber o seguinte: não é o terremoto que faz a falha se movimentar. A falha se movimentando é que geram ali os tremores, é que faz a Terra realmente balançar e que geram as ondas sísmicas que chegam na superfície, tá certo? Muita gente está se perguntando o seguinte, porque teve alguns tremores aqui na Argentina, se eu não me engano de 4 de magnitude, eu não me recordo agora o pessoal falando, se isso poderia ter provocado os tremores aqui do Rio Grande do Sul. Então, realmente o pessoal aqui que está perto da Argentina, ou perto de regiões que podem ter mais terremotos, como por exemplo a galera do Acre, que está pertinho aqui da Cordilheira dos Andes, quando o terremoto acontece lá fora, às vezes essas pessoas podem sentir no território brasileiro, mas o terremoto aconteceu lá fora. Não foi o caso, tá? Porque o epicentro, né, e o hipocentro do terremoto, ou seja, o foco do tremor onde de fato aconteceu, esteve dentro do Brasil. Então não foi o terremoto da Argentina que repercutiu aqui, beleza? Então são eventos separados ali. Pode acontecer mesmo, aconteceu um terremoto lá e a gente sentia aqui, bem de levinho, como esses mesmo. Só que agora a gente viu que os epicentros estavam realmente aqui, ó, na região da Serra Gaúcha. Isso aqui é a informação da UNB, né, Universidade de Brasília. Se você for para o Centro de Sismologia da USP, você vai achar informações muito parecidas, tá? Às vezes pode divergir um pouquinho de um centro para outro, mas são os mesmos sismos. A diferença é que ele trocou aqui, ó, Pinto Bandeira por Veranópolis. Às vezes o sismo está muito perto do limite entre dois municípios, entre dois lugares, então pode ter ali uma pequena divergência entre o local exato do epicentro, mas são valores bem próximos, ó, 2.2, 2.4, que é o de Bento Gonçalves, o mais forte, né? Aqui, ó, Caxias do Sul, 2.2 e 2.2. Então a diferença também é que para o Centro de Sismologia da USP, esses eventos aqui de 2.3 foram de 2.2, aqui 2.3. Então a informação tá batendo. E a galera está se perguntando, né? Esses tremores foram provocados pelas chuvas torrenciais? É possível, mas não dá para cravar, não dá para afirmar que sim. Porque olha só, inclusive essa informação que eu vou falar para vocês já foi falada ali, já foi dita nas redes sociais por geólogos, geofísicos ali ligados à rede sismográfica brasileira, que monitoram os terremotos aqui no Brasil, beleza? E eles disseram exatamente o que eu vou falar aqui. É possível que esses terremotos tenham sido provocados pela chuva? Sim. Caiu um volume absurdo de água ali. O solo ele é composto por partículas minerais, orgânicas e espaços vazios. Esses espaços vazios eles são ocupados por ar ou eventualmente água, né, quando o solo fica saturado. Como uma grande região ali ficou saturada de água, o solo ficou saturado de água e também essa água começou a se acumular, né, acima, criando ali 5, 10, 15 metros de lâmina d'água acima do solo, você joga um peso adicional sobre uma região que já é suscetível a abalos sísmicos. Porque sim, pessoal, ali no Rio Grande do Sul a gente tem eventos de terremotos. Nos últimos 10 anos, só na Serra Gaúcha, aconteceram 27 abalos sísmicos, né? 27 tremores de terra nos últimos 10 anos só na Serra Gaúcha. Então é uma região que é suscetível a tremores de terra mesmo. E aí você tem um evento grande como esse, além do solo ficar encharcado e ter um peso maior ali, então força essas áreas mais frágeis lá de baixo, de quilômetros abaixo da superfície, e o tremor pode acontecer por conta disso, né, por consequência disso. Além disso, rochas ali fraturadas da região podem permitir o deslocamento de água para essas partes mais profundas, e a água pode funcionar como uma espécie de lubrificante das rochas, fazendo com que o tremor aconteça. A gente só consegue cravar com 100% de certeza se forem feitos estudos sobre esses 4 terremotos e a gente conseguir relacionar a chuva a eles, né?
Isso é possível de acontecer, a chuva, o excesso de chuva provocar terremoto? Sim, já aconteceu no passado, né? Inclusive no Brasil. Mas a gente tem que estudar para verificar se é isso mesmo. Ou então, se não foi a chuva, já eram eventos que iriam acontecer mesmo se não tivesse chovendo. Para quem caiu aqui de paraquedas e está falando assim, professor, mas terremoto no Brasil? Eu nunca vi isso. Você nunca viu porque você não me acompanhava aqui, porque você não me seguia. Quem me segue desde 2021 está cansado de saber, está cansado de me ouvir falando que o Brasil tem sim um monte de terremoto. Olha só, a gente tem um mapa aqui atualizado que mostra aí os sismos do Brasil de 1720 até 2023. Esse mapa aqui foi divulgado recentemente essa semana pela Rede Sismográfica Brasileira. Eu deixei lá no meu Instagram. Quem quiser ter acesso a esse mapa, vai lá no meu Instagram que ele está lá bonitinho. E aqui a gente tem os sismos que aconteceram no Brasil, detectados por instrumentos ou aqueles históricos que não têm detecção de instrumentos, mas aí foram relatados em documentos históricos, que são os azuizinhos. E olha aqui, ó, na Serra Gaúcha a gente tem vários eventos. Obviamente aqui a gente está vendo só os eventos maiores, né? Porque o mapa senão ficaria muito poluído. Então esse mapa aqui é mais didático, informativo mesmo, para mostrar que o Brasil sim é atingido por milhares de terremotos. E aqui a gente tem todo o histórico desses terremotos registrados. Notem que existe uma concentração de terremotos aqui no Sudeste, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O estado do Rio, onde eu moro, também tem bastante. Aqui onde eu moro, no Vale do Paraíba, não tem muito não, tá? Mas na região litorânea sim. Lá no Nordeste, em vários lugares também. Enfim, todas as regiões, ó. Poucos são os lugares onde nós temos uns buracões que não temos ali ocorrência de terremoto, né, de sismo, tremor de terra. Então, a Serra Gaúcha não é um desses lugares, porque ali sim, não tem tanto como o Sudeste, professor. Sim, não tem tanto, mas tem também. Mas olha só, apesar disso, o que eu acho? Agora uma opinião aqui pessoal e profissional ao mesmo tempo, né? Como eu falei, um estudo deve confirmar isso mais para frente, para a gente ter 100% de certeza, mas dado que a ocorrência dos terremotos ali na região da Serra da Gaúcha, 27 ali num período de 10 anos, né? E aconteceram 4 numa região bem próxima, depois desse monte de chuva, eu acho ali provável que a gente tenha sim uma relação das chuvas pelo encharcamento do solo, o excesso de água, o peso dessa água sobre o solo, uma região mais instável, vai acontecer a acomodação de parte ali do subsolo, das rochas do subsolo, a água pode penetrar realmente, promover essa acomodação e aí os tremores acontecem. Então eu acho provável sim essa ligação entre as chuvas e os terremotos, mas a gente precisa confirmar isso. E as pessoas acabaram sentindo esses tremores? Sim, como eu falei, muitas pessoas sentiram ali o chão da casa tremer de maneira leve, objetos começaram a balançar, quadros começaram a balançar. 2.3, 2.4 é o equivalente a um caminhão bem pesado passando na rua ou um trem bem carregado ali passando na rua. Não um caminhãozinho não, gente, um caminhão pesado mesmo. Quem mora em ruas ali que são bem instáveis ou mora perto de linha férrea sabe do que eu estou falando. Então, realmente é um tremor que dá para sentir, mas ele não é forte a ponto de danificar as construções. Também não foi registrado nenhuma queda de talude, nenhum deslizamento de terra nas áreas onde os terremotos aconteceram, tá? Então, assim, para você afirmar que um terremoto X provocou um deslizamento Y, o deslizamento tem que acontecer quando o terremoto está acontecendo, nessas horas aqui. Então, se vier a cair algum talude, por exemplo, hoje ali nessa região, não foi em decorrência do terremoto, sim por causa das chuvas mesmo, beleza? Então, pelo que eu vi aqui nas redes sociais, nas notícias, até os prefeitos aqui dos lugares falando sobre isso, moradores mesmo, não foi relatado nenhum deslizamento de terra na hora que o terremoto aconteceu, tá? Muita gente falou assim, um deslizamento provocou o terremoto. Não, pessoal, o deslizamento é na superfície, a energia de um deslizamento é muito pequena, para dar um sismo aí de 2.3 e a gente saberia também que aquele sismo seria de um deslizamento e não de um tremor, de um terremoto que acontece ali realmente com a movimentação de camadas da crosta terrestre, beleza? Então realmente foi um evento ali que aconteceu lá embaixo e não na superfície. E é claro que outros eventos podem acontecer se a causa realmente for a chuva, outras áreas mais instáveis podem acabar levando à ocorrência de sismos
nos próximos dias, né, no decorrer da semana. Só que esses riscos vão continuar na casa dos 2,3, 2,4, no máximo 3 aí, ou passando um pouquinho de 3. Não vai aumentar acima disso. O Brasil não tem essas condições geológicas, beleza? Então o pessoal do Sul pode ficar despreocupado que desse ponto de vista geológico ali, nada poderia acontecer, assim, um terremoto de 6 de magnitude e tal. Isso realmente seria bem raro e realmente seria bem incomum, não normal para a região, tá? Mas assim, não tem como a gente prever terremotos, é impossível. A gente consegue prever o tempo, mas terremoto não dá para fazer previsão. Inclusive os geofísicos aí buscam essas previsões a todo custo. Inclusive até o comportamento dos animais eles estudam para tentar achar aí uma solução para isso, beleza? Pessoal, vamos falar agora do tornado que aconteceu ali, né? Olha só, um tornado atingiu o município, aliás, a zona rural de Gentil, no dia 11/5, sábado, dia 11/5, na parte da tarde. Esse tornado, ele destruiu várias casas, né, destelhou várias casas ali, arrancou telhas, jogou telhas a mais de 500 metros de distância, danificou propriedades rurais, danificou maquinários agrícolas. Essa região aí não foi atingida pelas inundações, tá? Estava chovendo lá, mas não foi atingida pelas inundações, e o tornado realmente ele destruiu bastante coisa por lá, mas ainda bem não deixou nenhum ferido, segundo os relatos aí das autoridades da região. Pelas imagens, a gente poderia classificar esse tornado entre um F0 ou no máximo um F1, com ventos aí de 110, 140 km por hora, segundo também os meteorologistas. E por que esse tornado se formou? A gente está tendo ali, né, a atuação de uma frente fria que vem do sul do Brasil, vocês sabem disso, né, isso que está levando a chuva para a região. Tem muita umidade da Amazônia descendo aqui por esse corredor próximo, paralelo aos Andes, perto ali da região do Pantanal, abastecendo de umidade essa região do sul, trazendo muita chuva para a região, nessa umidade. E a gente tem ali também a atuação de correntes de jato de baixos níveis. Essas correntes de jato acabam ali provocando, junto com a frente fria, né, uma divergência na direção dos ventos, provocando então um sistema rotativo, levando à formação de tornados. Como a gente está numa região ali de baixa pressão atmosférica, é bem propício para a formação de tornados. Então, olha só, basicamente para a gente ter a formação de um tornado, uma nuvem ali chamada de supercélula, né, tem que rotacionar, tem que existir uma rotação ali, uma corrente ascendente, e cria-se um cone da nuvem que desce e toca o solo. Quando toca o solo, a gente tem então a formação de um tornado. Se não tocar o solo, a gente chama de nuvem funil, tá certo? E os ventos aí, eles podem alcançar mais de 400 km por hora. Mas professor, tornado no Brasil, isso é coisa dos Estados Unidos, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Então, Padawans, caso você já não me acompanhe aqui há algum tempo, né, chegou aqui agora, ou se você acompanha há algum tempo, mas perdeu essas explicações em algum momento do passado, vou te mostrar de novo. O Brasil tem muito tornado, principalmente na região sul, tá? A região sul a gente pode dizer que é o corredor dos tornados aqui no Brasil. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aqui são atividades tornádicas aqui no território brasileiro. E olha só a quantidade de tornados aqui justamente no Rio Grande do Sul. E o município de Gentil, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, fica justamente aqui, ó, no norte, né, do estado. Então, justamente, deixa eu voltar na telinha aqui, nessa região, ó, onde a gente tem uma concentração maior de atividades tornádicas. E por que se forma mais tornado no sul do Brasil? Justamente por causa daquilo que eu falei. As frentes frias, elas chegam com mais força por ali, você tem a atuação de correntes de jato, ventos divergentes, facilita ali a rotação, movimento ascendente, formação de supercélulas, forma-se então o funil de nuvens e você tem a formação do tornado. Então, a atividade tornádica nessa região do Rio Grande do Sul, infelizmente, ela é bem comum também. Ainda bem que os tornados do Brasil, eles são bem mais fraquinhos do que aqueles dos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem F0, F1 e raramente
passa disso, de F2 para cima. Mas a gente tem sim diversos tornados aqui no território brasileiro. Fonte aqui do IBGE, tá? 2021, e aqui tem os autores desse estudo. Então tá aí, ó. Região norte também tem algumas poucas ocorrências, no sudeste, principalmente em São Paulo, né? Então a gente tem sim essa ocorrência. Infelizmente, pessoal, o Rio Grande do Sul ele está sendo aí castigado por chuvas, né, tornado, agora aconteceram os terremotos, acabou convergindo aí diversos fenômenos da geografia física, né, fenômenos estudados pela geografia física, fenômenos aí do planeta Terra, acabaram se concentrando e acontecendo ao mesmo tempo lá no Rio Grande do Sul, gerando aí, ampliando cada vez mais essa tragédia. E a chuva de lá, né, a chuva por lá não dá trégua. Então olha só, lá para o dia 17 de maio a gente vai ter ainda lá no extremo norte do Rio Grande do Sul a formação de precipitações. Então, infelizmente, mais água ainda é esperada para o Rio Grande do Sul, o que infelizmente acaba deixando a situação caótica do estado ainda pior. Vamos torcer para que tudo melhore o mais rápido possível. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo bem direitinho aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho caso você seja novo por aqui, já deixa tudo organizado aí. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, seja membro ou então compre alguma coisa pela Amazon usando o meu link que vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, muito obrigado aos membros ativos e aos novos inscritos. Beijo, tchau, tchau!